Boa! Vamos falar sobre defeitos do negócio jurídico. A gente vai dividir essas aulas em pequenos blocos. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos gerais dos defeitos e depois a gente vai falar um bloco para cada tipo de defeito. Um para erro, um para dolo, coação, estádio... Aí a gente vai seguindo. Vamos um por um, vamos devagar. Bem, hoje a gente vai falar dos aspectos gerais dos defeitos do negócio jurídico. O que são os defeitos do negócio jurídico? Os defeitos do negócio jurídico são vícios que acontecem nos negócios. E eles podem ser vícios de consentimento ou vícios sociais. Mas resumindo, são vícios na vontade. Então, quando eu tenho um vício na vontade, isso caracteriza um defeito do negócio jurídico. Esse vício na vontade pode caracterizar duas espécies de defeito, ou vício de consentimento, ou vício social. Independentemente, a gente vai falar de cada um deles, eu preciso saber que o efeito de um defeito do negócio jurídico é a anulabilidade, chamada anulidade relativa. É a anulabilidade. Esse é o efeito de um defeito. Beleza? A gente já falou sobre isso. A gente falou um pouquinho, bem pontualmente, quando falou das anulabilidades, o prazo que pode ser de 2 ou de 4 anos. Pois bem, então a consequência é a anulabilidade, nulidade relativa, independentemente se eu estou falando de vício de consentimento ou de vício social. E qual é a diferença entre vício de consentimento e vício social? Vício de consentimento é quando a manifestação de vontade não corresponde com aquilo que o autor, que o negociante queria alcançar. Então, ele manifesta a sua vontade, mas a sua vontade não condiz com aquilo que ele efetivamente queria alcançar. Então, eu falo de um vício de consentimento. Ele pensa uma coisa, mas acaba alcançando outra. Um exemplo, que é o primeiro vício, inclusive. Erro. O sujeito visualiza uma coisa, mas visualiza errado. Então ele celebra o negócio pensando em algo, só que no plano concreto, no plano fático, é outra coisa diferente. Qual a consequência disso? É a eventual anulabilidade do meu defeito do negócio jurídico. Eu posso ter também os chamados vícios sociais. Nesses, a vontade do sujeito ela é dirigida para aquele fim determinado. Não há um erro nessa representação. O problema é que a vontade é dirigida para fraudar a lei ou prejudicar terceiros. Aqui o sujeito alcança exatamente o que ele quis. Todavia, o que ele quer não é aceitável, porque ele quer ou fraudar a lei ou ele quer prejudicar terceiros. Dentro disso, nós temos os nossos defeitos. Quase todos os defeitos são vícios de consentimento. Eu só tenho um vício social, ou dois a depender da linha doutrinária que você siga. O vício social seria fraude contra credores e, para quem ainda acredita que é uma espécie de defeito do negócio jurídico, a simulação. E aqui é uma discussão porque simulação ela está agora como hipótese de nulidade. Então o efeito da simulação não é anulabilidade, é nulidade. E ela vem prevista lá nas hipóteses de nulidade 166 e 167 do Código Civil. Então, para a maioria dos autores, simulação não seria mais vício de negócio ou não seria mais defeito do negócio jurídico. Todavia, há essa distinção, adote a linha que você achar mais conveniente. Ou você acha que apenas a fraude contra credores é vício social, ou você entende que a fraude e a simulação são vícios sociais, a depender da linha que você siga. Não tem nenhum problema. Todos os outros são vícios de consentimento. Pois bem, falando sobre os defeitos como um todo, nós temos prazo de 4 anos, é a regra, para que se possa pleitear essa invalidação do negócio jurídico, porque eu estou falando de uma nulidade relativa. O que não convalesce é a nulidade absoluta, e aqui são todas as hipóteses de nulidade relativa, salvo simulação, para quem acredita que a simulação ainda é defeito. O prazo é de 4 anos para todos eles. E aqui eu tenho apenas uma pequena diferença. O início de contagem do prazo muda. Para todos eles, o início de contagem do prazo é da celebração do negócio. Celebrou o negócio tem 4 anos. Salvo para coação.
A coação conta diferente, são 4 anos após a cessação da coação. O que é óbvio, porque eu não tenho como exigir que seu prazo se inicie quando você ainda não pode realizar o ato de invalidação. Você está sendo coagido ainda. Então seu prazo só inicia quando a coação termina. Tranquilo? Essa é a ideia geral dos defeitos. A gente vai começar a bater um a um no próximo bloco. Valeu?